sou o professor Mendonça e agora a gente vai começar com o estudo da segunda lei da termodinâmica. Na nossa aula anterior, nós vimos a primeira lei da termodinâmica, falamos sobre calor, falamos sobre variação de energia interna e falamos a respeito de trabalho também. E agora entramos então na segunda lei da termodinâmica, a parte final da termodinâmica, e bastante aplicada isso daqui em vestibulares, principalmente vestibulares que tem aquela pegada da física ligada a máquinas, ligada ao dia a dia, ligada ao desenvolvimento de tecnologia. Isso envolve muito a segunda lei. Na segunda lei da termodinâmica, nós temos dois enunciados. Um deles chama enunciado de Kelvin Planck e outro enunciado de Clausius. Coloquei as datas aqui para você verificar que época que a termodinâmica foi desenvolvida. Termodinâmica e eletromagnetismo foram as duas últimas matérias da física clássica a serem desenvolvidas. Então você está falando aí, final do século XIX, meio do século XIX para o final do século XIX, a termodinâmica, e final do século XIX, o eletromagnetismo. São duas áreas que desenvolvem muito, mas muito a nossa tecnologia. O enunciado de Kelvin Planck, ele se refere a máquinas térmicas. Máquinas térmicas são motores de carro, um motor de carro, um motor a vapor, isso daí são máquinas térmicas. Ele fala para a gente o seguinte: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, então máquinas térmicas, converta todo o calor em trabalho. Eu posso converter todo o calor em trabalho em uma transformação. Por exemplo, uma transformação isotérmica, que é chamada transformação reversível. Eu converto todo o calor em trabalho. Posteriormente, eu posso pegar todo esse trabalho e converter novamente em calor. Por isso que ela é uma transformação reversível. Mas não dá para eu fazer uma máquina térmica que funcione com duas transformações isotérmicas. Que converta todo o calor em trabalho, depois pegue todo o trabalho e volte em calor. Não tem como essa máquina gerar nada para mim. Então, eu não consigo fazer uma máquina cíclica com duas transformações isotérmicas. Não dá. Então, quando eu pego um ciclo, uma parte do calor sempre vai ser perdido, sempre vai ser utilizado para outra coisa. Então, sempre a quantidade de energia, o 100% de energia que eu tenho, eu não vou conseguir realizar tudo aquilo em trabalho. Uma parcela sempre vai ser desperdiçada. É isso que diz, então, o primeiro enunciado, que é o enunciado de Kelvin Planck. Segundo enunciado, enunciado de Clausius, da mesma época, um alemão, Rudolf Clausius. O calor não pode fluir espontaneamente de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais elevada. O calor não vai espontaneamente do frio para o quente. Porque se ele fizer isso, ele vai diminuir a entropia do sistema. A entropia, ela mede o grau de desordem de um sistema, de desorganização, de movimentos, de translação, de rotação, de vibração dessas partículas. Quanto mais liberdade de movimento essas partículas têm, mais desorganizado é o sistema. O sistema sempre tende à desorganização máxima, que é o equilíbrio térmico. Todo sistema vai tender ao equilíbrio térmico, que é onde as partículas têm a maior desorganização. Então, se fosse espontâneo o calor fluir do frio para o quente, o frio ficaria cada vez mais frio e o quente ficaria cada vez mais quente, se afastando cada vez mais do equilíbrio térmico. Com isso, a entropia do sistema iria diminuir, e isso não acontece. Um outro enunciado do Clausius, uma frase muito famosa do Clausius, é essa daqui, a entropia do universo tende a aumentar. Se a gente pensar no que está acontecendo com o universo agora, nós temos pontos quentes do universo, que são as estrelas, e pontos muito frios, que é o espaço interestelar e o espaço entre as galáxias. Só que essas estrelas estão consumindo combustível o tempo todo. Conforme elas vão consumindo combustível, elas vão irradiando o calor para o espaço, e vai chegar uma época que essas estrelas vão ter esgotado o seu combustível. Se todas as estrelas do universo esgotarem o seu combustível, o universo entra em equilíbrio térmico, que é o grau de entropia máximo. Então, o universo, em todo o seu desenvolvimento, está buscando o grau de entropia máximo, que é o equilíbrio térmico. Então, estamos fadados a um universo de entropia máxima, onde nenhum trabalho vai poder ser realizado. Mas pode ficar sossegado,
que a previsão para isso acontecer, se é que isso vai acontecer, seria em torno de 10 elevado a 90 anos. Eu não sei nem que número que é esse, tá? 10 elevado a 90 anos. Nosso universo tem 10 elevado a 13 anos. Então 10 elevado a 90 é um troço muito, mas muito distante. Talvez outros eventos aconteçam com o universo antes da chamada morte térmica do universo. Então, se algum dia você ouviu falar disso, morte térmica do universo é o estado de entropia máximo. Legal? Vamos fazer o seguinte, entropia é um assunto bem importante, bem interessante, então vou fazer mais um quadro comentando alguns exemplos de entropia. Vamos lá? Então vamos lá, aprofundar um pouquinho na entropia. Um pouquinho apenas, tá? Porque senão a gente acaba fugindo muito do vestibular e começa a entrar num curso de termodinâmica na física. Não é a nossa ideia e nem a minha competência. Então vamos um pouquinho só aprofundado, tá bom? Entropia é uma grandeza que mede o grau de liberdade molecular e está associada a desordem, aleatoriedade, dispersão. Essas são palavras-chave para entropia. Então a gente sempre brinca, eu sempre dou exemplo para os alunos. Lógico, são apenas exemplos, brincadeiras. A sua cama, ela não arruma espontaneamente. Não é espontâneo que aquilo aconteça. Mas parece que é espontâneo o fato dela bagunçar. Você não tem que se esforçar para a sua cama bagunçar, mas você tem que se esforçar para arrumar a sua cama. Então, parece que há uma linha do tempo, uma seta do tempo, que a sua cama sempre tende a ficar bagunçada. Se eu parar e falar agora do seu cabelo. Então, imagina aí as meninas que têm aquele cabelo longo, escovado e tudo bonito. Para de escovar o cabelo. Parece que a linha do tempo do seu cabelo sempre tende a uma bagunça. Nunca tende a ficar arrumado. Com o passar do tempo, seu cabelo não vai ficar espontaneamente arrumado, ele vai ficar espontaneamente bagunçado. A gente faz essas analogias mais como uma brincadeira, mas num sistema termodinâmico é isso que acontece. Se eu tiver moléculas com baixa temperatura aqui, num gás, separado por uma parede adiabática e alta temperatura aqui, quando eu tiro a parede, espontaneamente essas moléculas se misturam. É o seu cabelo ficando bagunçado. Mas não é espontâneo moléculas que estão bagunçadas se separarem. Olha que legal, também não é impossível. Só é muito, 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 muito improvável que isso aconteça. Eu estou lá com um recipiente em equilíbrio térmico, num dado evento termodinâmico, essa coisa se separa, fica frio do lado e quente do outro. Isso é muito, muito, muito improvável. Muito bem. Vamos entender como calcular a entropia. Imagina que a gente tem um pistão e eu tenho moléculas aqui no seu movimento aleatório. Se eu aumentar a energia dessas moléculas, elas vão realizar trabalho, porque elas vão empurrar esse pistão para baixo. Só que essas moléculas, ou esses átomos, eles não têm um movimento ordenadinho, eles vão empurrar só o pistão para baixo. Como elas estão no movimento aleatório e desordenado, elas acabam trocando calor, ou seja, essas pancadas que elas dão contra as paredes do recipiente, elas acabam trocando calor e perdendo o calor para o meio. Esse calor que foi perdido para o meio não realizou trabalho. E eu não consigo mais usar ele para realizar trabalho. Então, olha que doido. Eu forneci calor para esses átomos. Falou, galera, vamos lá, realiza trabalho com esse calor aí. Eu estou dando energia para vocês. Pô, legal, a gente vai realizar. Só que eles têm um movimento aleatório. Eles não conseguem todos bonitinho ir lá e empurrar o pistão. Não é assim que funciona. Quando eu forneci calor, eu aumentei esse movimento aleatório. Então, parte desse calor que eu forneci vai ser perdido para o meio ambiente. E esse não pode mais realizar trabalho. E esse calor que não realiza mais trabalho é o que a gente relaciona na entropia. Tanto é que se você pega para transformações isotérmicas, a variação da entropia de um sistema, ΔS, é a variação do calor. E calor? Esse calor que eu acabei de perder para o sistema, dividido pela temperatura. Para uma transformação isotérmica, nós chegamos nessa expressão para entropia. Agora, professor, e se for adiabática? Se for adiabática, a variação da entropia vai ser zero, porque eu não vou perder nada de calor para o sistema. Mas que legal, então é só fazer um processo termodinâmico cíclico que use duas
adiabáticas. Não tem como. Você não consegue fechar um ciclo com duas adiabáticas. Ah, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer duas isotérmicas. Legal. Deixo a temperatura constante, faço lá uma expansão isotérmica, onde o calor foi convertido em trabalho. Se eu quiser voltar ao estado inicial para poder fazer isso de novo, eu tenho que fazer uma compressão isotérmica, uma redução de volume. Aí todo o trabalho é convertido em calor novamente. Aí eu fico brincando. Calor no trabalho, trabalho no calor. Mas como essas duas quantidades são iguais, eu não posso aproveitar isso para nada. Então por isso que quando eu trabalho com adiabáticas e isotérmicas, nós chamamos de transformações reversíveis, porque elas zeram a entropia. A adiabática, porque o ΔQ já vai dar zero, e a isotérmica, que se eu for tentar fazer um ciclo com ela de ida e volta, ela zera a entropia. Mas eu não consigo fazer nada com isso. Legal? Então uma explanadinha sobre entropia é legal. Nunca a entropia vai diminuir num sistema. Se ele for reversível, a entropia zera. E se ele for irreversível, a entropia tende ao seu valor máximo, tende sempre a aumentar. Agora vamos pegar esses enunciados, essa entropia, e vamos começar a jogar num mundo mais real, no nosso dia a dia. Não que isso não seja real, por favor, mas vamos mais para o dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre máquinas térmicas, eu vou mostrar o fluxo de energia delas e depois a gente já vai fazer uma experiênciazinha mostrando como que isso funciona. Vamos lá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito do fluxo de energia numa máquina térmica devido à segunda lei da termodinâmica. Aqui está resumidinho o enunciado de Kelvin Planck, que fala que uma máquina térmica cíclica não pode ter um rendimento de 100%. Vamos entender por quê. Primeiro eu tenho aqui a fonte quente. A fonte quente de uma máquina é de onde eu retiro energia. No caso do motor do carro, a fonte quente não é um local, é um momento. É o momento da explosão do combustível. Quando rola a explosão do combustível, eu tenho fornecimento de calor da fonte quente. Numa máquina a vapor, era no momento que o vapor entrava na máquina. Então as válvulas abriam e entrava o vapor na máquina. O fornecimento da fonte quente. A fonte quente é de onde eu retiro energia, é o 100%. A máquina recebeu esse 100%. Vai realizar trabalho, porque essas máquinas realizam movimento, sempre vai ter um movimento. E o que não usa vai para a fonte fria. A fonte fria é o meio ambiente. Você concorda que o seu carro joga calor no meio ambiente? Uma máquina a vapor joga calor no meio ambiente? Joga muito, viu? Um motor de carro ele rende em torno de 25%. Então, a cada 100 reais de combustível que você coloca, 25 vira trabalho, 75 calor jogado para a fonte fria. Rendimento baixo. Um carro a diesel rende um pouquinho mais, mas não é muita coisa diferente não. O 100% é o que está entrando na fonte quente, aqui é o trabalho que vai reverter no movimento do seu carro, de alguma máquina, e a fonte fria jogando o calor embora. Como que eu relaciono por conservação de energia essas três grandezas? Q1 é igual a Q2 mais trabalho. É a expressão matemática que relaciona a segunda lei da termodinâmica. O calor que entra é igual ao dissipado mais o útil. Eu ainda posso calcular o rendimento de uma máquina dessa. O rendimento, a gente vai trabalhar com a letrinha grega eta. A gente acaba colocando como N mesmo, tá? É o útil dividido pelo total. Útil pelo total. O que seria útil nessa máquina? Útil é o trabalho. Quem que é o total? Q1. Então, rendimento trabalho sobre Q1. Uma outra maneira de escrever o rendimento é 1 menos a fração dissipada. 1 menos a fração dissipada. Aqui ficaria 1 menos Q2 sobre Q1. Posso calcular o rendimento aqui. Posso calcular o rendimento aqui. Pergunto, esse rendimento pode ser 100%? Todo o calor que entra pode ser usado para trabalho? Ah, pode, professor, numa transformação isotérmica. Ah, mas isso daqui é um processo cíclico. A máquina vai ter que voltar ao estágio inicial. E não tem como uma máquina funcionar com uma expansão isotérmica, compressão isotérmica. A máquina não vai fazer nada. Eu não vou conseguir tirar nenhum trabalho dali. Então, não pode ser uma expansão e compressão isotérmica. Tem que ter outro tipo de transformação. Tendo outro tipo de transformação, fatalmente vai ter um aumento de entropia.
Tendo aumento de entropia, vai ter calor cedido para a fonte fria, e com isso o rendimento da máquina não vai ser 100% nem a pau. Tranquilo? Então aqui traduz as duas equaçõezinhas da segunda lei da termodinâmica. Eulípila, primeira máquina térmica a ser construída pela humanidade, pelo menos que a gente tem a noção. De que época que é esse troço aqui? Aqui, século I depois de Cristo. Olha isso, cara. Nem tinha termodinâmica, não tinha nada na época. Isso aqui foi construído por um cara chamado Heron, lá de Alexandria, a Eulípila. Ele construiu esse aparato para mostrar que a pressão do vapor gerava movimento, assim como a pressão do vento em uma vela gerava movimento num navio, num barco. Ele queria provar isso. Ele montou uma máquina e com a pressão do vapor ela realizava trabalho. Eu tenho uma Eulípila mais moderninha, vou mostrar o funcionamento dela para vocês e a gente vai ver essas três grandezas funcionando na Eulípila. Vamos lá que eu vou montar a experiência. Então tá aqui, galera. Montei a nossa Eulípila. Peguei um balãozinho. Na verdade não é um balão volumétrico. Esse daqui, se eu não me engano, é o Erlenmeyer. 2 caninhos de cobre com as pontinhas bem afuniladas e uma para cada lado. Assim como a Eulípila. E a nossa fonte térmica aqui, ó. A água já está começando a ferver. Então o calor Q1 está sendo fornecido da fonte para o nosso recipiente. Já está fervendo. Está começando a pingar água e o vapor está começando a sair. Agora ela vai entrar em movimento. Está entrando em movimento. Legal que ela está jogando água fervendo para todo lado. Deixa eu levantar aqui que está me acertando. Então vamos lá. O trabalho sendo realizado é a rotação dela, que é bem rapidinha, né, cara? Calor jogado para o meio ambiente, você já pode imaginar, tem um monte de calor sendo jogado para o meio ambiente. E a fonte térmica está aqui fornecendo. Essa é a Eulípila. Vamos apagar esse negócio aqui antes que derrube tudo. E apagou. Aí, cara, o Heron, lá em Alexandria, fez essa gambiarra. Servia para quê? Só para provar que a pressão do vento provocava movimento. Então você viu, fonte quente liberando calor. Trabalho sendo realizado por essa rotação. E a fonte fria recebendo calor, porque todo o ambiente foi sendo aquecido. Então eu vou parando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre motor 4 tempos e vai falar sobre refrigeradores, que são as aplicações da termodinâmica. Valeu? Até a próxima aula!